Isso aqui, pessoal, isso aqui mudou completamente a minha vida. Em 4 meses. Em 4 meses. E não tinha como eu não vir aqui pra vocês e fazer esse vídeo. Hoje eu vou explicar tudo sobre ela, a técnica da carta pro universo. Como vocês vão fazer, passo a passo. Como eu fiz, porque eu adaptei essa técnica da minha maneira. Vou explicar aqui exatamente como eu fiz. E como que ela foi transformadora na minha vida. Como mudou a minha vida completamente. Então fiquem comigo até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Barbosa. E hoje eu vou falar para vocês sobre a técnica da carta para o universo. E como ela mudou minha vida em apenas 4 meses. Se você sente que está passando por um desafio na sua vida, se prepara, porque essa história pode até te inspirar. Há 4 meses atrás, eu estava passando por um momento de medo, um dos maiores medos da minha vida. E eu estava passando justamente por ele. É aquela sensação de desamparo total, de incertezas. Eu e meu marido, nós estávamos morando no interior de São Paulo. Tava tudo indo muito bem na nossa vida financeira, na nossa vida de família, né? Resolvemos até ter filhos. Eu já tinha as minhas filhas, né? Tudo moça, tudo criada. Uma de 25 anos e a outra de 20, hoje, atualmente. Na época, a mais nova tinha 16 anos e foi quando eu resolvi ter filhos novamente. Meu marido é meu segundo casamento, meu marido não tinha filhos nenhum e resolvemos ter filhos. Tudo bem, tivemos nossos filhos. Foram 3 meninos, Deus levou ele embora. Vivemos nessa cidade de Matão por 3 anos. Foram 3 anos maravilhosos. Nós nos mudamos, nós somos de São Paulo, capital. A gente mudou para Matão bem no começo da pandemia. Então, assim, foi uma das melhores escolhas das nossas vidas, ter ido pra lá. Mudou totalmente a nossa vida. A gente já tava bem, né? Só que aí começou a pandemia, eu fiquei desempregada e bem na época meu marido também recebeu uma proposta, a gente teve que colocar as coisas na balança e escolher, né, o que seria melhor pra gente. Resolvemos então ir pra Matão, que a oportunidade para Matão, pro meu marido era melhor. E foi. Fizemos uma nova família lá. A minha filha de 16 anos acabou saindo de casa, ficando só eu, meu marido e os nossos filhos. Depois de 2 anos, né, onde meu marido trabalhava, foi vendido. E aí ele voltou a ficar desempregado. Eu lembro como se fosse hoje, meu marido me perguntou assim: qual dos maiores medos da sua vida, amor? Aí eu falei assim pra ele: eu acho que é voltar pra São Paulo. Voltar pra São Paulo é um dos meus maiores medos. E quando ele botou essa pergunta na minha cabeça, eu não consegui parar de ter medo. Sempre vinha o medo e o frio na barriga: meu Deus, será que a gente vai ter que voltar pra São Paulo? Ah, não quero voltar pra São Paulo, vou fazer de tudo pra não voltar. Só que aí o medo começou a tomar conta de mim, né? E tudo que a gente pensa e aonde a gente foca os nossos pensamentos é o que a gente acaba atraindo. E acabou acontecendo, né? A gente acabou tendo que, depois de um tempo, a gente acabou tendo que voltar pra São Paulo. E o pior não foi esse, o pior foi a gente ter ido morar de favor na casa da minha sogra, porque a gente não tinha mais dinheiro nenhum. Todas as nossas economias, tudo que a gente tinha, a gente se desfez. Quando a gente saiu de Matão, a gente foi morar em Santos, no litoral. Meu marido tentou empreender. Ficamos 1 ano tentando empreender. E demora para as coisas começarem a deslanchar. E a gente não aguentou. E a gente vendeu carro, a gente vendeu terreno que a gente tinha comprado. E o dinheiro só foi indo embora. Conclusão, acabamos voltando para São Paulo. E a aceitação em mim eu não conseguia aceitar aquela situação de ter voltado para São Paulo. Então, pra mim, assim, foi um terror.
porque só de pensar que eu ia ter que largar meus filhos pequenos com outras pessoas para cuidar deles, e eu tendo que voltar a trabalhar fora, voltar para o mercado de trabalho, meu marido trabalhando, eles iam crescer longe da gente, isso me deixou aterrorizada, porque as minhas filhas foram criadas praticamente sem mãe. Eu trabalhava muito na época para sustentá-las, né? Era eu sozinha, eu era pai e mãe delas. E esse meu segundo casamento, quando a gente decidiu ter filhos, a gente combinou que ele seria, né, o provedor e eu ia ficar voltada totalmente para maternidade, para ajudar os nossos filhos a serem seres humanos bons, seres humanos fortes, né? Então eu queria poder ensinar e estar perto deles a todo tempo. Tudo bem. Ficamos morando de favor na casa da minha sogra durante uns 5 meses. A gente morou na casa da minha sogra. Não, era maravilhoso lá. Eu não tenho nada para reclamar, nada. Mas não tinha privacidade, né? A gente não tinha nossa privacidade. Como família, a gente não tinha nossa rotina, era a rotina deles, porque minha sogra não morava sozinha. Minha sogra com o vô, com a avó e a minha cunhada. Então, a gente tinha que se adaptar à rotina deles. E as crianças também. Então, eu não conseguia, eu fiquei totalmente perdida lá. Eu acho normal, né? Meu tio, um dia conversando com meu tio, tudo, ele falou assim, vocês não querem passar um tempo lá no sítio? Meu tio na época tinha um sítio, na época, né? Isso foi há 4 meses atrás. Vão lá ficar um tempo no sítio, né? Vocês conseguem, né, arejar a cabeça um pouco, pode ficar o tempo que vocês precisarem e até ajeitar as coisas. Enquanto isso, meu marido ficou tentando arrumar emprego de volta para Matão, porque a nossa intenção era voltar para Matão, da onde a gente nunca devia ter saído. E Matão e região. Só que aí ele já estava trabalhando em São Paulo, lá próximo do sítio, a 1 hora mais ou menos de lá. Só que eu não conseguia me conformar com aquela situação. Eu queria muito voltar para o interior de São Paulo. Eu fazia muitas orações, conversava muito com Deus, muito. Falei, meu Deus, eu não tô conseguindo aceitar essa situação. Tudo bem que eu não consigo aceitar, mas eu preciso entender o processo que eu estou passando, né? Aceitar pelo menos o processo que eu tô passando, que é um processo de aprendizado. É preciso passar por isso, tudo bem, entendo, mas eu não aceito, não consigo aceitar. Eu quero mudanças rápidas na minha vida. Foram muitas conversas, muitas orações com Deus. Lá no sítio, eu tive total contato com a natureza, com a Mãe Terra. E lá eu consegui colocar a minha energia em sintonia novamente. Comecei a mudar a minha vibração, porque como eu estava chateada, inconformada, tudo, então a minha vibração caiu demais. Eu não conseguia fazer com que nossa vida mudasse, né, pra gente retornar pra onde a gente não devia ter saído. Eu não sabia como fazer a minha vibração energética mudar, porque eu não conseguia parar de pensar de como viemos parar aqui, como fomos deixar isso acontecer. Eu não saía disso. Lá, em contato com a natureza, com tudo, eu comecei a colocar minha cabeça no lugar. Fui e resolvi fazer os 21 dias de limpeza energética do meu corpo, da minha mente. Fiz uma dieta de desintoxicação alimentar, desinflamação e que é o que a gente chama de dieta é uma dieta de limpeza antes de receber a medicina do cacau. Tem uma também para outro vídeo. E com essa dieta, junto com as minhas orações, junto com os rapés, o rapé me ajudou muito também com essa sintonia
com a fonte, com essa sintonia com Deus, porque por mais que eu fizesse as minhas orações lá na casa da minha sogra, eu não conseguia sentir o contato com Deus, não conseguia sentir. E é como se tivesse muito no automático, aquelas orações automáticas. E eu precisava me conectar novamente com Deus, não estava sabendo como nem por onde. E eu fazia forças, fazia orações, tentava firmar o pensamento, mas não adiantava. Tinha alguma coisa me segurando e eu não sabia o que era. Resolvemos então nos mudarmos momentaneamente para o sítio, ficando por lá durante 4 meses, que foram exatamente 4 meses que eu fiz uma técnica que transformou completamente a minha vida. Essa técnica é a técnica da carta para o universo. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Para quem nunca ouviu falar, a carta para o universo é super simples. Você vai escrever tudo o que você deseja, mas como se já tivesse conquistado. Escrever na carta como se fosse o presente. Escrever agradecendo. E qual que é o segredo para você manifestar? É o sentir, né? Você sentir, vivendo exatamente aquilo que você está escrevendo. E como eu fiz, né? Como eu adaptei essa técnica para mim. Primeiro de tudo, a minha vibração energética não estava boa. Então eu não ia começar técnica nenhuma. A primeira coisa que eu fiz, entreguei para 21 dias de limpeza espiritual, energética, do corpo, de tudo. Eu fiquei 21 dias sem me alimentar de nenhum tipo de carne. Não fiquei vegana, não virei vegana, mas eu comia ovos, muitos legumes, frutas e também nada de sexo durante 21 dias, nada de assistir documentários que não seriam sobre espiritualidade. Então foi 21 dias intensos de limpeza total da minha mente, corpo e alma. Então eu escolhia tudo que eu estava assistindo, assistia tudo voltado à espiritualidade, como mudar o padrão vibratório. Todas as noites fazia minhas meditações guiadas, deixava escutando ali uma meditação guiada para me ajudar nesse processo de mudança energética. Acordava com meditação, me auto-aplicava reiki durante 21 dias, me auto-aplicando reiki, enviando reiki para as pessoas à distância. Eu tenho uma caixinha de reiki que eu sempre estou enviando reiki para as pessoas à distância. E toda vez que batia alguma coisinha assim de desarmonia, ia lá fazer meus rezos com o meu rapé. Me ajudou muito o rapé a me manter firme na dieta. Essa dieta, o que me proporcionou? A ter mais clareza mental. E foi quando veio na minha cabeça, né? Vou escrever tudo o que eu desejo no papel. Vou botar tudo o que eu desejo no papel e eu vou tentar sentir como se eu estivesse realmente vivendo aquele momento. Enquanto eu escrevia, pedia, o que eu pedi nessa carta, né? Meu marido consiga o emprego no interior de São Paulo, que era para onde a gente queria voltar. Que essa empresa contrate ele por um salário justo e que ele seja muito feliz trabalhando nessa empresa. Que ele se sinta muito bem remunerado. Que nossos filhos sejam matriculados numa escola próxima da nossa casa. Que a gente consiga começar a prosperar. Que a gente recupere tudo que a gente perdeu. Que a gente comece a reconstruir tudo que a gente perdeu. E eu fui sentindo tudo de novo, tudo que aquele sentimento na compra do nosso carro, quando a gente consegue algum bem que a gente quer muito, é uma vibração, uma alegria tão grande que eu voltei no passado um pouco e lembrei da sensação que era estar comprando o nosso carro e saindo com o nosso carro da loja. E eu senti aquela vibração de estar conquistando o nosso carro de novo.
eu comecei a sentir, quando nós chegamos na cidade de Matão, aquela alegria de estar entrando na nossa casa e do jeitinho que a gente queria a casa. E eu comecei a sentir de novo tudo aquilo. Então eu fui escrevendo, fui pedindo e eu fui tentando voltar no passado somente para buscar sensações. E comecei a sentir aquela alegria de novo, aí batendo a esperança de novo no meu coração. E esse emprego surgindo para ele. E isto é um detalhe, a gente não estava procurando emprego, não estava mandando currículo nenhum para lugar nenhum. Porque meu marido já tinha aceitado a situação dele em São Paulo. Eu que não conseguia aceitar, eu. Então fui fazendo a minha parte. E aí essa carta, eu fechei ela. Eu virei assim para Deus e falei: Deus, que seja feita a tua vontade. E eu sei que o Senhor vai realizar o desejo do meu coração. Porque se eu não tô feliz agora neste momento com a vida que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor vai realizar isso. E eu vou entregar agora em tuas mãos para vir no momento certo. O que eu senti na hora de fazer? Eu peguei essa carta. Lá no sítio tem bastante árvores, tem árvore, tem pé de caqui, tinha uns 3 pés de caqui, tem uns 3 pés de caqui, pé de limão. O pé de caqui lá é a coisa mais linda, eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem lá no sítio. Ele é lindo, enorme. Então eu escolhi o pé de caqui para plantar a minha carta lá no pezinho do caqui. Porque na minha cabeça dá frutos, né? Então eu quero que minha vida dê frutos. Continue dando frutos, sempre. Fui lá, fiz um buraco, cavei um buraco, que sofri para cavar o buraco porque a terra tava bem firme. E cada vez que eu cavava o buraco, eu lembrando da sensação de estar conquistando tudo, de estar voltando para o interior de São Paulo. A alegria. Cavei o buraco, enterrei a minha carta lá no pé do caqui. Voltei pra dentro da casa e esqueci, entreguei pro universo. Não fiquei pensando na carta, não fui olhar para ver se tava saindo um pedacinho para fora da carta ou se não tava bem enterrado ou não. Eu entreguei. Eu fiz a minha parte, fiz o que eu senti e escutei a minha intuição. Logo depois começou a chover. Aí eu falei: ixi, será que vai dar certo, né, com a carta lá? Não fiquei pensando nada disso. Eu falei: gente, tá chovendo. E é um sinal de Deus aí sobre a minha carta. E ele vai atender esses meus pedidos. Olha, juro pra vocês, não demorou um mês. Não demorou nem 2. Demorou uns 2 meses? Não demorou um mês, gente. Um mês, meu marido recebeu uma proposta pra vir trabalhar aqui em Ribeirão Preto, que é próximo de Matão. E eu já tinha certeza que esse emprego era dele. Eu já tinha certeza que era Deus atendendo os meus pedidos, o universo atendendo os meus pedidos. E não demorou 4 meses e a gente já estava aqui, de mudança pra cá. Gente, pra mim foi a mudança muito rápida. E a gente não tava procurando emprego, meu marido não tava procurando emprego. Foi uma amiga dele, que ele fez pós-graduação na cidade de Ribeirão Preto. Uma amiga dele lembrou dele, surgiu uma vaga na empresa dela, e lembrou dele e perguntou se ele tinha interesse em ocupar a tal vaga. Ele tem um interesse, sim, claro que eu tenho interesse, porque era a nossa vontade de voltar para Ribeirão Preto. E tanto é que naquela época, o emprego que ele tinha aceitado em São Paulo estava pagando muito pouco para ele. Muito pouco, que não tinha nem como a gente pagar um aluguel pra gente morar e ter nossa própria casa, ter nosso próprio canto. Então a gente estava morando de favor na casa de familiares. E foi assim incrível o que aconteceu, e eu tinha que compartilhar assim com vocês,
Não foi a técnica em si, mas foi a entrega total, né? Foi o acreditar. Porque não adianta a gente vir aqui, falar das técnicas para vocês e vocês botarem a técnica em ação e não acreditarem, né? Fazerem já duvidando, porque não vai dar certo, você não vai conseguir a manifestação. E não importa que tipo de técnica que é feita, faça e acredite e entregue, saiba entregar, saiba confiar. E agora me diz aqui, você já conseguiu fazer algum tipo de técnica e conseguiu essa manifestação? Essa carta para o universo, vocês já ouviram falar dela? Comenta aqui para mim. Estou louca aqui para saber se alguém conseguiu também a manifestação com a carta para o universo e como foi. E se alguém também tem alguma vontade de experimentar algum tipo de técnica. Eu estou aqui em uma série. Toda quarta-feira sai vídeo novo no meu canal falando sobre uma técnica nova da lei da atração. E venho aqui explicar sempre para vocês e me expor falando para vocês a minha experiência própria minha. O último vídeo que eu fiz foi sobre a técnica do travesseiro. Está começando a vir resultados, tá? Não foi totalmente concluído, mas está tendo sinais de resultados. Então, na próxima quarta-feira, vou falar aqui para vocês sobre o resultado da técnica do travesseiro. E eu fiz também já a técnica do copo d'água, que também será tema para um outro vídeo aqui. Para quem não sabe direito sobre o que é lei da atração, as técnicas sobre a lei da atração, quantas técnicas existem, porque existem muitas e muitas técnicas adaptadas. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês sobre todas as técnicas da lei da atração, todas as técnicas que eu consegui levantar e estudar. Eu explico um pouco para vocês de cada técnica e estou aqui em uma jornada aplicando uma a uma na minha vida para poder falar para vocês como cada uma funciona e como está sendo aí o processo de cada uma delas na minha vida. Se estou conseguindo manifestar, se não estou, quais são os erros, quais são os acertos. Quero convidar vocês, para quem não é inscrito aí no meu canal, a se inscreverem para estar acompanhando a série. E lembrem-se, você é capaz de transformar a sua realidade. Tudo começa de dentro para fora. Gratidão por estarem comigo aqui e gratidão por terem ficado comigo até o final desse vídeo.